Bem-vinda, bem-vindo. Hoje vou-te falar um pouco sobre alimentação crudívora ou alimentação viva. O que é isto? Então, vamos começar aqui, com uma frase, no início, deste vídeo, que é a seguinte: se a farmácia está na cozinha, será que a cura também está no teu prato? Então, posto isto, para te colocar aqui a pensar um pouco, eu vou-te explicar o que é a alimentação viva. A alimentação viva, é mais do que uma dieta, do que um tipo de nutrição. A alimentação viva ou crudívora é um estilo de vida, é algo que tu adotas na tua vida e que vives isso. É um caminho de cura, é um caminho que traz vitalidade para o teu corpo e permite aumentar, expandir a tua consciência. Médicos nos Estados Unidos, como o Dr. Gabriel Cousens, provaram que doenças crónicas, como a diabetes, podem ser revertidas, restaurar, o equilíbrio do teu corpo novamente em poucas semanas com alimentação viva e crua, de forma natural e adotando um novo estilo de vida. Pesquisadores também, como a Vitória Buentenko, mostram que o alimento cozido ele cria um vício, é viciante a alimentação cozida, enquanto que o alimento cru fornece vida ao teu corpo, fornece enzimas, dá mais energia ao teu corpo e mais saúde. Então, quando comemos vivo, cru, comemos vida. E quando comemos morto, cadáveres, comemos morte, ok? Então existe uma grande, grande diferença entre aquilo que nos dá vida, quando escolhemos comer alimentos vivos, do que o contrário. Então, quando nós comemos esses alimentos vivos, nós damos aqui ao nosso organismo as ferramentas para ele fazer a autorregeneração. Vamos ativar aqui os mecanismos de autocura quando a gente tem aquela pequena dor de cabeça e de repente ela desaparece. Ou quando fazemos uma ferida e ela se cura sozinha sem tu fazeres absolutamente nada. Então, essa capacidade de autocura, ela é aumentada, gigantescamente pela alimentação viva. Então, aqui, a alimentação traz-te mais nutrientes, mais energia vital, mais vida para dentro de ti. Ela permite também trocar o peso, o cansaço, a doença por algo mais leve no teu corpo mais leve, com mais energia e mais clareza mental. Não te podes esquecer que existe uma ligação estreita entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Então, aqui aliás, o intestino é considerado o segundo cérebro, porque o intestino comanda muitas funções. Ele não faz só a digestão e a eliminação, de matérias que já não te interessam no corpo. Ele também, fabrica células do sistema imunitário. Ele também fabrica várias hormonas que têm várias funções no teu corpo. E ao fabricá-las, ele vai comandar as operações. Então, para que ele faça isso, de uma forma eficiente e eficaz, ele precisa de estar limpo e saudável. Então, esta alimentação viva, ela permite isso. Então, vou também falar-te aqui um bocadinho das vantagens de comeres alimentação viva e crua e como é que isso pode transformar radicalmente a tua saúde no sentido positivo. Então, esta alimentação, ela usa um estímulo natural para aumentar então a capacidade do corpo para ele fazer a sua própria autocura. Isso é muito fácil para ele se ele tiver os nutrientes adequados, se ele estiver desintoxicado, ele consegue rapidamente recuperar e restaurar esse equilíbrio em poucas semanas. Então, esta alimentação viva, do que é que consiste exatamente? Tu podes comer aqui alimentos crus, alimentos frescos, orgânicos, de preferência biológicos, sem pesticidas e herbicidas e fungicidas, todos os sidas.
Comes de forma integral, comes o alimento como um todo, ok? Sem refinar, sem retirares parte desse alimento. Usas germinados, que tu germinas as sementes para as comer, ou processas os alimentos de uma forma mínima. É uma alimentação unicamente e exclusivamente baseada em plantas, portanto, exclui qualquer tipo de produto animal, eu estou a falar da carne, do peixe, dos ovos, do leite, etc. Tudo o que é de origem animal não entra nesta alimentação viva, não é uma alimentação adequada à vida. Então, ela propõe, com esta base unicamente de plantas, uma alteração da tua dieta, do teu estilo de vida, um retorno àquilo que é mais natural e que tem mais a ver com a frequência das tuas células e do teu corpo. Na preparação destes alimentos, este ponto é essencial. A temperatura não pode ultrapassar os 42 graus, que é a temperatura que a vida aguenta. Repara, quando tu tens febre, a mais de 42 graus, o que é que acontece? Já vais começar a ficar aqui um bocadinho delirante, já não estás a aguentar, já não estás a conseguir pensar. 42 graus, tu começas lentamente a morrer. As tuas proteínas começam a desnaturar, a tua capacidade, de fazer alguma coisa já está muito diminuída. Então, não é que tu morras assim por causa de teres 42 graus, mas a vida, começa a diminuir em ti. Tal como nas plantas, quando nós sujeitamos a planta que estamos a preparar para comer a mais de 42 graus, estamos a matar as enzimas que essa planta tem, ok? E ao matar essas enzimas, que dão vida à planta, vamos retirar também o benefício da alimentação viva e crua. Então, esta alimentação é toda feita até 42 graus, não mais que isso. Que vantagens é que tu encontras aqui, nesta alimentação em relação às outras? Esta alimentação ela permite estabilizar o açúcar no sangue, que é muito importante porque tu precisas ter sempre um nível de açúcar certo no teu sangue para poderes falar, como eu estou a falar aqui contigo, para poderes pensar, para poderes fazer, para caminhares, para fazeres todas as atividades que o teu corpo faz ao longo do dia. Precisas ter um nível estável de açúcar e esta alimentação permite isso. Ela permite também reverter doenças intestinais já instaladas, quando tu já tens disbiose intestinal, síndrome de intestino irritável, doença de Crohn. Ela permite reverter essas doenças intestinais e existe prova científica daquilo que eu te estou aqui a dizer, ok? Com estudos científicos a comprovarem tudo isto, todos estes efeitos benéficos. É também uma alimentação anti-inflamatória, ela é rica em minerais e, portanto, ela vai fazer o quê? Vai ter um efeito de aumentar a longevidade no teu corpo. Ou seja, ela vai criar o impacto nos teus genes, nas tuas células, que aumentam a tua longevidade, com qualidade, com saúde. Ela melhora também a circulação do nosso sangue, alcaliniza o sangue, o nosso sangue é alcalino e quanto mais alcalinos nós estamos, mais saudáveis somos. Aumenta a nossa energia, cria condições para o sistema imunitário funcionar a 1000%. Isso vai melhorar todo o teu funcionamento corporal, e a tua clareza mental, inclusive. Então, o que é que diferencia este alimento cru? O que diferencia é ele conter enzimas. Enzimas são vida. Elas facilitam a digestão, preservam a energia, regeneram as células do nosso corpo, porque elas são regeneradas de 7 em 7 anos. O teu corpo regenera todas as células, daí os ceténios serem tão importantes, os 7 anos, 14 anos, 21 anos, passagem à fase adulta. São importantes por isto, porque de 7 em 7 anos todo o teu corpo é novo. Então, a qualidade daquilo que tu colocas aqui para construir esse novo corpo vai ditar se tens saúde ou se não tens. Então, mas voltando aqui às enzimas para perceberes um pouco melhor, vou dar um exemplo. Imagina que tenho um alho cozido,
aqui na minha mão, e na outra tenho um alho cru. Planto estes dois alhos, coloco-os na terra. O que é que acontece ao alho cozido? Volta à terra, não é? Volta ao pó, desfaz. E o que é que acontece ao alho cru? O alho cru cria nova vida. Porquê? Porque ele tem vida nele. E o que é essa vida que ele tem nele? Enzimas. Então, se tu comeres o alho vivo, que dá origem a uma nova planta para dar mais alhos, se comeres este alho vivo, vais ter enzimas a entrar, no teu processo digestivo, no teu corpo, que vão dar-te mais vida. Por sua vez, o cozimento, quando nós cozemos o alimento, ele destrói as enzimas. Então, um alho cozido nunca vai dar uma planta porque deixou de ter vida, não é? Então, o que é que acontece? Quando nós comemos um alimento morto, um alimento cozido, ele vai usar as próprias enzimas que tu já tens no teu corpo. E isso, as enzimas digestivas e outras que tais. E isso vai fazer o quê? Vai gastar o teu pacotinho de enzimas. E quando as enzimas se esgotam, acaba a vida em ti. Ou seja, quando nós nos alimentamos com a alimentação viva, fornecemos enzimas que são vida e que nos prolongam a nossa vida, a nossa longevidade. Entendeste? Este ponto é muito importante. Depois, também em relação ao alimento cozido, o corpo criou uma defesa para isso. Ele entende o alimento, como não sendo natural. Então, ele vai criar um muco quando nós comemos comida cozida. E esse muco é como se fosse uma barreira protetora para nos proteger desse alimento cozido. E isto tem impactos, vai reduzir a absorção dos alimentos. E o que acontece é que o nosso corpo não vai funcionar tão eficazmente e vai gastar, como eu disse, as enzimas que já estão aqui dentro do nosso corpo. Vai gastando o nosso pacotinho de enzimas. A alimentação viva, por sua vez, vai ajudar a dissolver esse muco, permitindo uma nutrição real e uma maior absorção, ok? Este muco tu já podes ter observado, por exemplo, na tua língua, quando o teu corpo está muito sobrecarregado, de manhã, quando tu acordas, tens a língua muitas vezes ou com uma camada branca ou com uma camada amarela, mas é esse muco resultado da resposta do sistema imunitário quando a gente come alimentos cozidos e que o nosso corpo ele não os reconhece, tá? Então, comer alimentos crus, vivos, é dar ao nosso corpo ferramentas para ele ativar a autocura. Nós temos um corpo que é um biocomputador, temos uma máquina extraordinária nas mãos. Se lhe dermos as condições que ela precisa, o nosso corpo vai dar uma resposta super positiva e aumentar muitíssimo a nossa saúde. Mas temos que fornecer exatamente o que ele precisa, tá? Então, aqui na alimentação viva, tu tens uma maior absorção, não precisas de comer tanta quantidade de comer, ok? Isso é uma vantagem, porque vais gastar menos dinheiro em comida e, para além disso, o teu corpo vai absorver os alimentos integralmente, porque não há aquela criação daquele muco, e então tu, a comeres menos quantidade, vais regular o teu peso muito mais facilmente, tá? Então é por isso que esta alimentação ela é utilizada para restaurar o corpo das doenças crónicas, doenças como diabetes, obesidade, doenças cardíacas, hipertensão, alergias. Para tu teres a noção, quando eu estive a estudar nos Estados Unidos com o Dr. Gabriel Cousens, estudei, o local chamava-se de Tree of Life, ou Árvore da Vida, e nesse local ele fazia reversão de diabetes, em especial diabetes. Qualquer doença, mas aquela era mais porque existe uma grande quantidade de pessoas nos Estados Unidos com diabetes, tipo 2 e tipo 1, e então ele fazia reversão. Ele conseguia.
restaurar a saúde das pessoas em 3 semanas, em 21 dias. E tinha na diabetes tipo 2 53% de êxito. O que significa que as pessoas entravam diabéticas e 3 semanas depois saíam com os seus valores de açúcar normais a nível do sangue. Isto, obviamente, não era só ele, era uma equipa toda a trabalhar a pessoa durante aquelas 3 semanas intensivamente. Trabalhavam o quê? Com alimentação viva, com desintoxicação do corpo e com o equilíbrio mente-emoções, porque quando tu alimentas mal, o teu corpo com alimentos que não te nutrem, vais também criar uma série de pensamentos, falta de clareza mental, pensamentos, sentimentos e emoções de acordo com aquilo que tu estás a fornecer ao corpo. Então tudo isso era trabalhado e as pessoas restauravam ali, naquele momento, o seu problema, de desequilíbrio a nível do seu corpo. Então, o corpo ele não comete erros. E quando tu fazes um restauro destes, tu percebes, inclusivamente e intuitivamente, o que é que o teu corpo precisa, porque aquilo que o teu corpo precisa, ele vai te dizer, ele vai falar contigo. Só precisas estar atento. Se estiveres nutrido e desintoxicado, o teu corpo vai te dizer o que é que tu precisas de comer, tá? Vai-te, por exemplo, dar-te um exemplo, vai-te apetecer um determinado alimento, que é exatamente o alimento que tu precisas, porque tem um nutriente que tu estás a sentir necessidade dele, ok? Então, para fazer este tipo de alimentação, o que é necessário? Ter alguém que nos guie, ter alguém que já tenha percorrido esse caminho, já, já, já tenha essa experiência na sua vida, tenha a experiência no dia a dia da sua vida, uh, porque é muito mais fácil. Aliás, podes fazer sozinho, sozinha, obviamente, não é? Podes descobrir, podes estudar, mas levas muito mais tempo do que se tiveres alguém experiente a guiar-te. Teres um grupo de apoio, teres pessoas à tua volta a fazer a mesma coisa é muito mais fácil, porque é mais prazeroso. Vês os desafios e as dificuldades dos outros, percebes que não é só tu que tens esses desafios e podes celebrar as tuas vitórias, que essa é a parte melhor. Nada dá mais prazer do que partilharmos as nossas vitórias com pessoas que a gente gosta, não é? Depois tens que saber preparar as coisas, as receitas na alimentação crudívora de forma saborosa. Aqui não estamos a falar de ir à horta, apanhar uma folha de alface e comer, ou uma cenoura e comer, não é assim. Há uma preparação dos alimentos para que eles se tornem agradáveis ao paladar, porque só assim, só se tu salivares com o alimento que estás a comer, que é onde começa o processo digestivo na nossa boca, é que esse alimento vai nutrir as tuas células, porque as tuas células começam logo a despertar quando esse processo acontece. Se tu estiveres a comer uma coisa que não te sabe minimamente bem, obviamente que as tuas células não vão despertar para ela e não vão nutrir, não se vão nutrir da mesma forma. Tens que aprender a cultivar compaixão e paciência. Porque em qualquer processo de mudança, nós precisamos sentir compaixão por aquilo que estamos a fazer e por nós próprios, pelo nosso momento, e fazer as coisas com passo a passo, com calma, com tranquilidade, com amor próprio, com autoestima por nós. E com paciência. Precisamos de muita paciência para fazer o processo. Não é de um dia para o outro. Deve ser uma mudança passo a passo, passinho a passinho, de forma a habituar o nosso corpo a essas alterações e nós próprios, não é? E depois, claro, como eu disse, se estiveres em grupo, celebrares as conquistas, as tuas vitórias é fundamental. E se estiveres sozinho também, também é fundamental celebrar. Então, o que eu te posso dizer é que, e é um ponto importante, começa com pequenas mudanças e vai aumentando ao longo do tempo, sempre ouvindo o teu corpo, ok? Esta alimentação viva, ela também tem uma conotação algo espiritual.
Porquê? Quando tu tens as tuas células nutridas, desintoxicadas, tu sentes-te em paz. Então ela promove a paz do teu espírito, a paz da tua alma. Promove uma paz interior. Uma paz em que o corpo já não tem que lutar contra um excesso enorme de alimentos e um excesso enorme de toxinas. Portanto, vai haver aqui uma paz emocional, uma paz mental, uma paz sentimental, ok? Já não vais sentir tanta vontade de compensar, com comida, os teus vazios existenciais, ou os teus traumas, ou aquilo que te leva a comer, compulsivamente. Isso, é algo que tu deixas de sentir nesta situação. Então, querias aqui uma paz espiritual mais alinhado e alinhada com a natureza, com a tua natureza, com a natureza à tua volta e com a natureza toda do planeta, com a verdadeira essência de tudo. Então, o crudivorismo ou alimentação viva, ela torna-se assim uma prática espiritual diária. Cada refeição que tu fazes é uma escolha. Se vais alimentar a vida ou se vais alimentar a doença. Se vais elevar a tua consciência, aumentar, expandir a tua consciência, ou se vais permanecer a dormir. Então, é um caminho de simplicidade, porque quando tu tens saúde, tudo é mais simples, de reconexão com a natureza à tua volta e contigo próprio, e de reconexão com a própria terra, com Gaia, com a Mãe Terra. Ok? Porque estás a fazer um processo muito mais natural, muito mais de acordo com os ciclos, com os ritmos da natureza, com a fonte de energia que tudo sustenta e que sustenta todas as formas de vida, inclusive a tua. Então, muitos veem nesta alimentação também um caminho espiritual, de reconexão com a vida. Eu abri este vídeo com uma frase e vou fechá-lo também com uma frase. Se a cura começa no prato, o que é que tu vais escolher hoje para a tua próxima refeição? Sim, o que é que vais comer hoje? Então, convido-te a experimentar aqui pequenas mudanças. Começa a introduzir mais alimentos crus no teu dia a dia, mais sumos verdes, mais sementes germinadas. E se gostaste do conteúdo do vídeo, curte o vídeo para chegar a mais pessoas, para mais pessoas terem esta boa informação. Comenta, faz-me perguntas, aquilo que tu quiseres, partilha com a tua família, com os teus amigos, porque isto é saúde. Inscreve-te no meu canal para continuares a receber todas as informações, sobre saúde e tem um dia feliz por aí.